homem descobre que sua esposa o traiu após 11 anos de casamento e 2 filhos. Confrontando-a com provas, ele decide pelo divórcio, mas dá a ela uma chance de reconciliação com exigências rigorosas. Durante esse processo, ele finge ter um caso para que ela entenda sua dor, mas acaba questionando se pode realmente perdoá-la e se ainda há futuro para o relacionamento. Esposa há 11 anos, 2 filhos de 11 e 9 anos. Ela me traiu por 8 meses. Eu sabia que era pelos últimos 3. Procurando conselhos adicionais e compartilhando minha experiência, pois obtive muita ajuda lendo este sub e resumindo a história. Casado há 11 anos, 2 filhos de 11 e 9 anos. Ela me traiu por 8 meses. Eu sabia que era nos últimos 3. Não a confrontei até ter as provas reunidas, incluindo um vídeo e um acordo de separação em mãos de um advogado idôneo. Isso foi há cerca de 9 meses. Acho que aqui seria chamado de dia. Esperei que ela chegasse em casa do amante. Ela não tinha ideia de que eu sabia de alguma coisa. No segundo em que ela me viu sentado à mesa, ela ficou muito nervosa. Pedi que ela se sentasse porque precisávamos conversar. Eu estava completamente exausto naquele momento e não me importei. Eu tinha decidido que o divórcio era a única opção no dia em que descobri. A esposa se senta parecendo muito em pânico. Esposa, você está me assustando? O que é isso? E não estou aqui para discutir sua infidelidade. Eu sei de tudo. Estou aqui para resolver nossa separação e divórcio. Coloquei minha aliança em cima da pasta com o acordo de separação dentro e a empurrei na frente dela. A esposa começa a chorar implorando, pedindo desculpas, suplicando todas as coisas de sempre. Não chegamos a lugar nenhum. Eu apenas jogo tudo que ela pensa na cara dela. Eu te amo. Você me machucou mais do que eu já fui machucado e dormiu com outros homens porque me ama tanto? Depois de algumas horas, digo a ela para ir para um hotel e que continuaremos amanhã. Eu digo a ela que se ela não assinar o acordo de separação, eu contarei a todos hoje o que ela tem feito. Eu sei que assinei sob coação, mas na época eu só queria que ele fosse assinado. Ela acaba assinando. Sai, eu recebo mensagens e ligações a noite toda. Às vezes respondo com uma resposta curta. Principalmente, não vou ler esta mensagem nem falar com você até amanhã à tarde. No dia seguinte, a gravidade da situação já havia se aprofundado nela. Ela implora por outra chance, aconselhamento, etc. Ela fará qualquer coisa. Eu a informei que entraria com o processo na segunda-feira e que ela tinha 90 dias para me convencer de que o divórcio é um erro. Não sei por que ofereci isso. Eu era fraco. Tinha decidido terminar e simplesmente desisti. No dia seguinte, preparei uma lista de coisas que ela tinha que fazer. Não mostrei a ela. Apenas disse que a lista existia e que, a menos que ela cumprisse, ficaríamos sem companhia, exceto as crianças, e que o divórcio seria inevitável e que eu informaria a todos sobre o que ela estava fazendo. Também informei a ela que mesmo a perfeita conformidade não era garantia de que não nos divorciaríamos. Minha confiança nela naquele momento estava abaixo de 0 e que eu nem a amava mais. Ela destruiu o que tínhamos e a única razão pela qual considerei me reconciliar e construir algo novo foram nossos filhos. Eu não queria dizer isso, mas uma vez não consegui levar adiante o que tinha decidido fazer. A lista consistia no seguinte, sem mentiras. Ela teve que fazer um documento de tudo o que tinha feito com ele. Escrever como começou, que em sua mente lhe dava o direito de fazer isso comigo e com seus próprios filhos. Se ela cortasse caminho, fingisse algo de rosa ou omitisse qualquer coisa, todos os esforços da minha parte estariam acabados. Acesso total a todas as redes sociais, telefones, computadores, seu salário e extratos bancários. Ela relataria onde está e o que faz o tempo todo. Aconselhamento para ela 2 a 3 vezes por semana até que ela pudesse entender suas próprias escolhas. Ela concordou, fez a lista e me deu acesso. Então eu contei a ela sobre os pontos 5, 6, 7 em sequência. Somente depois que ela realizou cada tarefa, ela teve que se encontrar com a esposa do amante pessoalmente, contar tudo a ela, entregar todas as evidências que tinha e se oferecer para ser testemunha no tribunal. Se necessário, ela recusou no começo. Ela conseguiu dizer que não podia fazer isso com ele. Eu apontei que ela fez uma escolha pelos sentimentos do amante em vez de sua própria família. Se ela não fizesse isso, essa tentativa de reconciliação estaria acabada. Eu ia contar à esposa do amante se ela não o fizesse. Se ela não assumisse isso, não havia disposição da minha parte. Se eu tivesse que contar a ela, não haveria chance de reconciliação. No final, ela concordou e realmente contou tudo à esposa do amante. A esposa do amante avançou nela. A esposa aceitou e não revidou. Eu não a protegi. Depois, no carro, informei a ela que o amante estava saindo com outra mulher, além da minha esposa, e mostrei a ela as evidências do investigador particular que contratei. Tenho vergonha de como gostei de ver a dor dela quando percebeu que era apenas mais um pedaço de carne para esse cara. Ela teve que se explicar para as crianças e qual seria o provável resultado para nossa família. Explique o que ela fez para todos da nossa família e amigos. Eu teria um caso por 3 meses. Mentiria na cara dela. Me esgueirava pelas costas dela. Formaria um relacionamento emocional profundo com outra mulher. Eu precisava que ela entendesse o que ela me pediu para perdoar. A humilhação, a dor. Ela entenderia que corríamos o risco de eu me apaixonar e deixá-la pela minha amante.
No final dos 3 meses eu lhe contaria tudo a verdade. O número 7 foi especialmente difícil para nós dois. Eu andava escondido e agia como se estivesse traindo. Eu tinha o Tinder instalado. Eu me certificava de que ela ouvisse de vez em quando. Eu fingia que estava enviando mensagens secretamente. Eu saía e ficava fora a noite toda. Eu viajava nos fins de semana. Na verdade, eu não estava saindo com ninguém. Eu só ficava em hotéis, alugava cabines e airbs. Eu só ficava bêbado na maioria das vezes e chorava. Minha esposa estava surtando cada vez mais. Eu me sentia péssimo também. Eu odiava isso. Eu mal conseguia fazer isso e eu estava apenas fingindo? Ela fez isso com tanta facilidade. Acho que essa é a parte mais difícil para mim. Não consigo vê-la da mesma forma. Eu queria mostrar a ela o que ela me pediu para perdoar, mas em vez disso aprendi que pessoa horrível você tem que ser para fazer isso com outra pessoa. Agora estamos em aconselhamento e ela está progredindo. Eu nem tanto. Alguns dias são piores que outros. Eu acho. Por enquanto, mantenho os papéis do divórcio prontos. Por algum motivo não puxei o gatilho. Não tenho certeza se entendi o porquê. Não fomos íntimos ou muito próximos, mas não estamos mais brigando. Então acho que isso é progresso. Ela está muito apologética. Sei que temos um longo caminho a percorrer. Quem sabe onde vamos acabar? Não consigo superar o quão terrível me senti quando fingi, mas ela fez isso com facilidade. Eu simplesmente não consigo vê-la de forma positiva. Eu a vejo como um monstro. Eu queria ter terminado no primeiro dia, mas agora que eu arrastei nós dois até aqui, existe alguma maneira de eu superar vê-la assim? Eu perdoei o resto, só não consigo superar isso. Edith, e eu disse a ela que não estava saindo com ninguém depois de apenas 7 semanas. Não consegui manter a farsa. Me senti horrível com isso. Edith 2, obrigado por todas as contribuições úteis. Vou aproveitar minhas novas perspectivas e ver se consigo fazer algum progresso. Postarei uma atualização em algumas semanas se algo funcionar. Atualização, e eu e minha esposa ficamos acordados a noite toda depois que mostrei a ela o post ontem. Aqui está uma atualização e alguns comentários e reflexões. Sabemos que nossas chances de sucesso são muito baixas e que provavelmente levará muitos e muitos anos até que passemos pelo pior, mas nós dois concordamos esta manhã que estamos comprometidos a tentar. Ela ficou absolutamente arrasada com algumas das coisas que eu disse e muitos dos comentários. Ainda assim, no final conseguimos ter uma conversa real, mesmo que ambos tentemos, mas nem sempre conseguimos. Para todos que falaram comigo em termos absolutos, é uma coisa totalmente diferente estar no meio de algo assim comparado ao olhar de fora. Nada é claro ou fácil. As emoções são avassaladoras e até mesmo decidir levantar de manhã para encarar um novo dia é quase impossível. Se eu tivesse que tentar explicar o quão difícil é pensar com clareza e fazer boas escolhas, eu lhe daria isto. Imagine que você está vivendo sua vida. Você está no topo da montanha. Você pode ver o horizonte em todas as direções e você não tem dúvidas. Sua mente e pensamentos estão claros. Você sabe quem você é e o que você quer e para onde você quer ir. Então imagine ser arrancado do topo da montanha, enfiado em um caixão escuro e lacrado e girado tão rápido que todo o seu sangue corre para suas pernas. Você está quase desmaiando. Mal consegue pensar. Está ficando enjoado e tonto e quer vomitar mais do que tudo. Isso é o mais perto que consigo chegar para explicar o trauma que meu cérebro sofreu. Claro que farei algumas escolhas ruins em tal estado. Acho que todo mundo fará escolhas ruins nesse estado. Para aqueles que nos diziam que estávamos machucando nossos filhos, nós não achamos isso. Conversamos com nossos filhos e eles ficaram muito gratos por termos contado a eles e os mantido envolvidos em nossos esforços. Como meu filho mais novo disse, e a minha família também, eles têm mais fé em nós do que nós mesmos e são gratos por pedirmos seus conselhos e opiniões. Temos sido muito cuidadosos em deixá-los saber que não aceitaremos que escolham lados. Também temos sido muito claros que nada disso é responsabilidade ou culpa deles. Eles nos disseram que gostam de se envolver e nos ajudar juntos e como indivíduos. Eles darão palavras de incentivo e abraços extras quando sentirem que precisamos. Eles aceitam que isso pode não ser possível consertar, mas nos disseram que ficarão decepcionados se desistirmos sem tentar direito. Os primeiros meses foram muito estressantes, mas depois que as coisas se acalmaram, eles ficaram muito gratos por terem sido autorizados a se envolver. Alguns de seus amigos estão em situações em que suas famílias estão se separando e seus amigos se sentem como cogumelos, mantidos no escuro e alimentados com porcaria. Então nossos filhos estão melhores do que nós, ao que parece. Eu só espero que não os decepcionemos muito. Para aqueles que achavam que eu era psicótico e se perguntavam como eu podia ser tão duro e brincar com minha esposa enquanto oferecia reconciliação. Para deixar claro, no dia D eu não tinha intenção de oferecer nada. Eu estava determinado a acabar com isso o mais rápido possível. Eu ainda estava determinado a fazer isso quando ela voltou no dia seguinte. Quando ela se ofereceu para fazer qualquer coisa, implorou para que eu lhe desse uma chance. Naquele momento eu não conseguia fazer isso. Eu não conseguia deixá-la. Eu me senti fraco. Eu estava envergonhado de mim mesmo. Eu estava bravo. Eu queria que ela sofresse, mas no fundo eu ainda amava. Eu simplesmente não conseguia admitir ou terminar. Pensei um pouco. Fiz a lista e fiz minhas exigências. Eu nunca, nem nos meus sonhos mais loucos, esperei que ela concordasse com os termos mais difíceis. Eu não esperava que ela contasse à esposa do amante. Eu não esperava que ela contasse aos nossos filhos, famílias e amigos e eu definitivamente não esperava que ela ficasse ao meu lado no meu caso de vingança fingida. Verdade seja dita, eu queria que ela desistisse, mas também queria que ela sofresse. Eu estava convencido de que o sofrimento dela me faria sentir melhor. Não fez. Como ela fez tudo o que pedi. Não pude mais negar que ela estava sendo sincera e queria resolver as coisas. Estava arrependida do que tinha feito. Ela tem feito tudo o que pode para se reconciliar. Devo admitir, infelizmente, não. Tenho procurado alguma razão para desistir e ir embora ou para fazê-la desistir e ir embora. Eu fui incrivelmente cruel às vezes. Eu desabafei minha fúria nela. Eu sou um cara assustador. Ela simplesmente aceitou. Ela não tenta se desculpar. Ela simplesmente
completamente aceita. Ela me disse que nunca teve medo de mim. Não tenho certeza se acredito nisso. Ela me disse que sabe que eu nunca atacaria fisicamente ou a machucaria. Não tenho tanta certeza de mim mesmo. Cheguei bem perto algumas vezes. Espero nunca passar dessa linha. Tenho medo de ferir ou matar alguém permanentemente. Para aqueles que perguntaram sobre as razões dela para fazer isso, nós meio que concluímos que ela se sentia estagnada e presa. Nossa vida era muito segura e confortável. Isso atingiu duramente depois que sua melhor amiga faleceu e ela estava vulnerável a um encantador de serpentes que sabia exatamente o que falar. Ela se sente enganada agora e tem muita dificuldade em conciliar suas escolhas com a pessoa que ela acreditava ser. Soubemos que esse era um padrão com o amante dela. Ele estava traindo a esposa com 2 a 3 mulheres na época, desde antes de começarem a namorar. Descobrimos até que ele tem 2 filhos ilegítimos. Quanto a mim, eu não tinha realmente me comprometido com a reconciliação totalmente. Sou uma pessoa muito dura, posso aceitar e distribuir. Consegui me convencer de que me sentiria melhor se minha esposa sofresse. Eu ficaria bem em simplesmente ir embora. Se eu encontrasse uma razão boa o suficiente para desistir, eu estava errado. Eu estava procurando razões para não me aproximar dela novamente. Eu estava, e ainda estou profundamente ferido. Eu estava com medo de deixá-la se aproximar e me machucar novamente. Isso nos impediu de fazer qualquer progresso real na reconciliação. Ela foi a única totalmente comprometida. Várias pessoas me perguntaram se eu sou tão bom em dar amor quanto em punir. E a resposta para isso é não, mas estou trabalhando nisso agora. Eu a perdoei, mas a mantive distante enquanto tentava encontrar uma razão forte o suficiente para superar meu amor dela para que eu pudesse ir embora. Vou mudar isso e fazer um esforço genuíno para me reconciliar. Se falharmos, falharemos, mas darei o meu melhor a partir de agora, mesmo que eu corra o risco de me machucar novamente. Muitas pessoas condenaram minha esposa. Algumas pessoas apontaram que ela é apenas humana e fez algumas escolhas ruins. Do jeito que as coisas estão agora, eu sou responsável pelas consequências das escolhas ruins dela. Não é um papel que eu quero. Eu pensei muito sobre isso. Eu também cometo erros. Eu agirei irracionalmente e eu sou muito cruel com ela às vezes. Eu puni-la me deixou literalmente louco de ódio e raiva. Às vezes eu não tenho controle sobre isso. Ela fez algumas escolhas ruins e perdeu o controle, como eu ainda estou fazendo. Nós dois somos apenas humanos. Eu preciso trabalhar em maneiras de superar isso juntos. Vou descer do pedestal e tentar fazer 50% desse relacionamento e fazer 50% do esforço para resolver isso. Quanto a minha esposa, no dia seguinte ao dia D, ela aceitou que eu estava falando sério. Não havia onde se esconder. Nenhum perdão, nada. Ela sabia que suas chances de salvar sua família eram mínimas, na melhor das hipóteses, mas ela faria qualquer coisa para tentar. Está claro agora que ela nunca amou amante de fato. Ela amava o trinado, a fantasia. Ela me disse que é grata pela minha abordagem férrea e dura como uma rocha. Isso a tirou da névoa do caso, colocou um pouco de razão nela e a fez focar na frente no centro do que era importante. Ela também sentiu que sua punição era justificada e isso ajudou a não se odiar tanto. Ela me agradeceu muito por não deixá-la escapar e insistir. Ela está se punindo mais forte do que eu jamais fiz. Ela até pensou em ir jogar no Vasco, mas não fez isso na época porque sentiu que seria fácil demais. Descobri que ela vem se machucando desde o dia D. Ela fica se punindo. Isso, claro, não ajuda. Concordamos em focar em que ela se perdoe. Não podemos curar a menos que isso aconteça. De certa forma é estranho. Agora que ela só quer se punir, ela perdeu todos os traços pelos quais me apaixonei em primeiro lugar. Seu humor, sorriso, opiniões bem pensadas, autoestima, sua paciência amorosa, etc. Não acho que seja útil para mim redesenvolver quaisquer sentimentos em relação a ela quando ela se punir suprime as coisas que eu amava nela, as razões pelas quais fiquei com ela e me casei com ela em primeiro lugar. Então, no geral, fizemos algum progresso graças a todos os desconhecidos prestativos da internet. Ainda temos um longo caminho a percorrer, mas identificamos alguns grandes obstáculos a serem superados. Na verdade, dormimos na mesma cama pela primeira vez desde o dia D. Então é isso. Foi bom dormir ao lado dela novamente. Eu ainda amo, e meio que me odeio por isso, mas então penso nos meus filhos e isso me dá força para continuar. Tentaremos criar algo novo, já que o antigo relacionamento acabou neste momento. Obrigado novamente a todos. Atualização 2. Esta será minha última atividade nesta conta. Ela cumpriu sua função e sou muito grato por toda a ajuda de todos. Às vezes tem sido avassalador, mas estou bem, ou melhor, estamos bem. Desde que decidi fazer um esforço total para reconciliar, as coisas melhoraram drasticamente. Nós até começamos a nos unir um pouco novamente. Minha esposa ou minha antiga esposa, aquela por quem me apaixonei, está começando a aparecer mais e mais. Fazemos muita terapia. Estamos melhorando muito a comunicação e começamos a ter intimidade regularmente. Ainda é muito cedo e as probabilidades estão contra nós, mas estamos fazendo um progresso surpreendentemente bom. Estou tentando ter certeza de que a aprecio todos os dias e ela está tentando fazer o mesmo. Eu ainda tenho períodos de dor emocional paralisante. Ela também, mas no geral, são mais e mais momentos bons do que ruins. Acho que ficaremos bem. As crianças são boas e estou esperançoso quanto ao futuro. Obrigado, gentis estranhos da internet, por me ajudarem em momentos de necessidade. Problemas de insegurança e apego fazem as pessoas fazerem escolhas insensatas. Você aprenderá isso da maneira mais difícil, mas a próxima vez será com você. Uma vez que uma cobra o morde e você decide pegá-la novamente, não é culpa da cobra. Excelente, absolutamente excelente. Acho que você definitivamente conseguiu. 2 coisas para lembrar. Nunca pare de se comunicar com intimidade emocional e entenda quais são as rotinas evitáveis em todo relacionamento, para evitá-las quando elas inevitavelmente surgirem. Sempre procure manter seu relacionamento fresco, novo e emocionante.
mais na vida do que filhos e preocupação com uma carreira. Empregos são apenas uma maneira de pagar as contas e ter o suficiente para se aposentar confortavelmente. E acompanhar os vizinhos nunca deveria ser importante.